Paz do Senhor, irmãos, que Deus abençoe todos os nossos irmãos, em nome de Jesus. Eu estou aqui no templo agora, nesse momento. Não estava pensando em fazer um vídeo, mas resolvi fazer. Na semana passada, na madrugada, de sábado para domingo, eu estava orando e o Senhor Deus, Ele falou comigo a respeito de algo muito sério. Amado, nós estamos vivendo, acredito eu que nós estamos vivendo já os últimos segundos da igreja aqui nesta terra, né? O que diz em Mateus capítulo 25 ali sobre as virgens prudentes e as virgens insensatas é uma referência sobre a igreja de hoje. Temos uma igreja que é quente e uma igreja que é fria ou morna. Temos ali a referência de duas igrejas, uma igreja que espera o Senhor e temos outra igreja que está despercebida. E a palavra de Deus diz que quem é amigo deste mundo é inimigo de Deus. E nós vemos que em muitos lugares o pecado tem reinado, o pecado tem entrado dentro da casa de Deus. Temos visto muita coisa. O pecado continua sendo pecado, desde que Adão e Eva pecaram, o pecado continua sendo o mesmo, não mudou. Ele continua sendo a mesma coisa, fazendo o mesmo estrago, fazendo as mesmas feridas, matando da mesma maneira, destruindo da mesma maneira, levando vidas para o inferno, ou seja, para o lugar de tormento do mesmo jeito. E nós vemos que a igreja hoje, parte da igreja, o qual está ali registrado em Mateus 25, parte da igreja hoje não busca mais estar diante de Deus em oração. Eu me lembro de uma recomendação do evangelista Billy Graham, que ele disse: eu vou dar um conselho para vocês, uma receita. Primeiro, orem. Segundo, orem. Terceiro, orem. A oração é fundamental na vida da igreja. A oração é uma vitamina diária que nós precisamos. A oração é como um combustível. Você vai para um lugar muito longe. Digamos que você vai viajar 3.000 quilômetros. Você chega no posto e abastece o carro e você enche o tanque do seu carro. Mas digamos que aquele tanque que você encheu, ele dá para 1.000 quilômetros. Mas você chega aos 1.000 quilômetros e você não abastece mais. Você deixa. E você vai em um certo lugar, o carro vai parar. Talvez você fique até furioso, bravo, porque o carro parou, mas o carro sem combustível não anda. A igreja é assim. Talvez você tenha milhas para caminhar e você ora, abastece um pouco, mas se esquece depois de abastecer e você para. Te falta o combustível, te falta o azeite, te falta a unção, te falta a graça. De repente você se revolta contra Deus, porque Deus não está respondendo, porque Deus não está ouvindo a sua oração, porque Deus não está abrindo porta. Mas não é a culpa de Deus. Não é porque Deus não está abrindo porta, é porque você deixou de orar, é porque você deixou de armazenar o combustível, é porque você deixou de procurar. Lembra de José no Egito, quando ele foi proclamado governador lá do Egito? O que Deus mostrou através do sonho lá de Faraó? Mostrou que viriam 7 anos de fome. E o que José fez? Eles trabalharam só 3 anos e meio?
para passarem 7 anos de fome, não, eles trabalharam 7 anos. Imagine se José tivesse trabalhado só a metade de 7 anos, ia faltar alimento, ia faltar comida, mas ele trabalhou 7 anos, eles juntaram 7 anos. Isso é uma lição para nós, irmãos, é uma lição para a igreja, que quanto mais você juntar, quanto mais você orar, mais reserva você vai ter, mais reserva você vai ter juntado, você não vai estar vazio. Então, quando veio a fome para o Egito, que se passaram os 7 anos de abundância, aí chegou os 7 anos de fome, mas o Egito estava preparado. Não só o Egito, mas também o Egito alimentou todas as nações, todos os povos que estavam famintos. Era tanta arrecadação que eles fizeram durante 7 anos, que eles vendiam, eles tinham comércio de toda a produção que eles juntaram, dos grãos, do trigo, de toda a plantação, de tudo que eles colheram, estavam lá. A oração na vida do cristão é assim, vai chegar um momento nesta terra que nós vamos precisar, e olha só, presta atenção que eu vou dizer para você, o que o Senhor falou para mim. E eu não sou desse negócio eu gosto da profecia, eu sei que há profetas neste mundo, eu sei que há homens e mulheres de Deus, mas eu não sou desse negócio que hoje está aí na mídia, revelando a pessoa, compartilha, se você não compartilhar, Deus não vai falar. Isso não tem nada base bíblica, viu? Não tem. A mesma coisa que eu dizer para você, compartilha que Deus vai falar, não. Isso aí não é bíblico, isso é antibíblico, né? A pessoa só quer ali ganhar, ele quer ganhar audiência, ele quer ser popular, ele quer que você compartilhe. É bom quando a pessoa compartilha a palavra para que a pessoa se edifique, para que a pessoa tenha uma edificação, para que a pessoa tenha ali um alimento, uma palavra de Deus no seu coração. Não que a pessoa está dizendo por aí nas lives, se você não compartilhar, Deus não vai te abençoar, se você não fizer isso, Deus não vai te... Não, isso é tudo aí, é conversa fiada. Claro que Deus vai abençoar, se você olhar ou se você não compartilhar, Deus não vai deixar de abençoar, né? A bênção não está na live, a bênção está no Senhor. Então o Senhor falava assim para mim: antes de terminar este ano ainda, haverá muita tristeza no Brasil e no mundo, haverá muita morte, haverá muito choro. E o Senhor disse assim: o ano de 2021 ainda será pior do que esse. Veja só, será pior. Mas não é novidade para nós. Para nós que somos da Igreja de Cristo, não será novidade. Por que não será novidade? Porque nós já sabemos, está escrito. O Senhor mesmo fala na sua palavra ali, falando com os discípulos, que haveria fome, peste, terremoto e essas coisas. Olhe só o que está acontecendo, estamos caminhando a passos largos aí para a chegada do anticristo. O falso profeta já está dando as caras, já está dizendo tudo aí. O falso profeta é aquele, eu não vou citar nomes aqui porque eu não quero complicar o evangelho de Cristo aí. Tem uns que são mais corajosos, podem falar, mas eu não quero. Tem pessoas aí, o falso profeta já está dando as caras, dizendo aí que a Bíblia, rasgando a Bíblia e dizendo: olha, a Bíblia foi o fracasso de Deus e Jesus Cristo foi o fracasso da cruz. Esse é o falso profeta, porque a palavra está dizendo que o falso profeta vai se levantar contra Deus e tudo contra aquilo que é de Deus. Então o falso profeta está preparando o caminho para a entrada do anticristo, tá? Então está tudo aí se encaminhando para tudo, está se encaminhando para uma moeda única,
está se encaminhando para a moeda digital, nós não vamos ter mais aquela moeda. Você sabe que o Banco Central aí no Brasil está já cogitando que para 2021 nós não vamos ter mais o papel, esse documento que nós usamos aí, a moeda em papel, a moeda não vamos ter mais na mão. Nós vamos ter o quê? Um sistema, um aplicativo, um sistema moderno, que nós não vamos usar mais valores em papéis, em moeda. Nós vamos ter um sistema ligado ao nosso aparelho celular, como aqui eu estou falando para você. Nós vamos ter um sistema que vai ser controlado, né? Nós vamos ter um gasto, nós vamos ser controlado por esse sistema que será ligado ao anticristo, né? Mas eu creio que antes de tudo isso se fechar para a perseguição da igreja e para a marca da besta que virá, a marca global, Jesus levará a sua igreja. Mas deixe-lhe falar o que o Senhor falou, e quero lhe dizer isso para você. O Senhor disse que antes de terminar este ano, haverá muito choro ainda, haverá muito sofrimento, haverá muita lágrima, e que o ano de 2021 será pior do que este ano que nós estamos vivendo. Aí vai piorar a fome, a angústia, vai piorar a dor, as enfermidades, a pestilência, tudo. Mas haverá um porém: o Senhor cuidará da sua igreja. Haverá uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. O justo não perecerá, mas o injusto perecerá. O injusto você hoje o verá, mas amanhã não o verá. Então haverá, irmãos, um tempo de choro, um tempo de tristeza, um tempo de clamor. Haverá muitas lágrimas neste mundo. Então eu quero deixar esta palavra para você de Mateus 25. Se alerte, ore, busque a presença de Deus, se entregue ao Senhor Jesus. Se você está desviado da casa do Senhor, se você está desanimado, desorientado, volte enquanto há tempo. Jesus está voltando. Não há mais tempo para nós pensar o que vai. Deixa que as coisas aconteçam. O que vai acontecer não é novidade para nós. Nós já sabemos. Não é novidade também. Nós, como eu preguei esses dias, os únicos que não vão ser pegos de surpresa no arrebatamento somos nós. A palavra está dizendo que nós sabemos que vai acontecer. Nós, se deitamos, vamos deitar. Antes de deitar nós vamos dormir, com certeza, mas antes de ir dormir, nós vamos entregar a nossa vida a Jesus. Senhor, entrego minha vida. Se porventura for esta noite o arrebatamento, bom, eu estou preparado. Então, os únicos que não serão pegos de surpresa somos nós, a igreja de Cristo. Agora, aqueles que se desviaram, aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão como as virgens insensatas, esses serão pegos de surpresa. Por quê? Com azeite, né? Com azeite já secando em suas lâmpadas, com óleo faltando, eles não terão recursos para subir. Então isso está claro na palavra. O mundo será pego de surpresa, mas a igreja do Senhor não será pega de surpresa. Nós sabemos o momento, né, a hora que vai acontecer isso, só não sabemos quando vai acontecer. Sabemos que uma hora vai acontecer, sabemos que um mês, um ano, um dia isso vai acontecer, só não sabemos exatamente quando, mas estamos preparados. Eu estou preparado e sabemos que vai acontecer. Eu posso agora estar falando aqui e acontecer o arrebatamento. Então é isso que eu quero dizer. Nós não seremos pegos de surpresa, mas fique alerta
sobre os acontecimentos e devemos de orar, não devemos de esmorecer. O Senhor levará também. Nesse meio tempo, o Senhor levará algum dos seus escolhidos, né? Algum dos seus servos, suas servas, serão levados antes do arrebatamento, né? Haverá o arrebatamento que eu digo, haverá também o arrebatamento particular, o arrebatamento que ele veio me levar. Não é aquele o arrebatamento geral, onde a igreja toda vai subir. Não, tem o arrebatamento particular, o arrebatamento que o Senhor vai levar algum dos seus servos para morar com ele, antes do arrebatamento da sua igreja. Então, estejamos preparados para este dia. Que Deus abençoe sua vida e esteja pronto para esse dia que Jesus está voltando. Deus te abençoe, no nome de Jesus.